Fala, conectados, tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje com a nossa pastora Kátia Avelino. Ela é pastora e historiadora aqui da nossa igreja. Meu nome é Chrysler Barbosa e a gente vai falar sobre o papel da igreja em relação ao racismo. E para iniciar, a gente vai trazer aqui alguns fatores históricos em relação a esse processo todo, desde a escravidão até os nossos dias atuais. E a pastora Kiki vai trazer para a gente um pouco disso. Obrigada. Ei, turminha, conectados, saudade de vocês, estão fazendo falta aqui na igreja. Queridos, nós vamos falar então hoje um pouquinho sobre racismo, sobre preconceito, sobre a evolução, de todas essas concepções até o dia de hoje, mas eu queria começar falando que hoje eu não vou falar como pastora, hoje eu não vou falar como professora. Hoje eu vou falar como mulher negra brasileira que vive essa realidade todos os dias. É porque mais do que falar em nome de uma instituição, eu quero falar no meu nome mesmo, sobre as experiências, sobre o meu cotidiano, Então, só para a gente entender um pouquinho, eu acho importante a gente pensar um pouquinho no processo de abolição da escravatura, Porque quando a gente fala de racismo e de preconceito contra negros ou em relação a negros, é impossível começar a falar sobre isso sem olhar um pouquinho para trás e entender o que aconteceu para chegarmos até os dias de hoje, a realidade que nós temos. Eu anotei umas datas aqui, porque eu sou péssima em data. Pra que saber data, se existe o Google? Mas então eu anotei algumas datas. Então, assim, desde o século XVI ao século XIX, 4,5 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil, Todo mundo sabe disso, que foi o período de escravidão no Brasil. Para vocês terem uma ideia, durante o século XIX, houve vários processos paliativos com o intuito de finalizar a escravidão. Então, eu trouxe algumas datas para que vocês entendam. Então, 1831, a gente vai ter a proibição do tráfico negreiro, porque a Inglaterra entende que tem que se acabar com o tráfico de escravos. Depois, 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que vai reafirmar isso, porque a de 1831, na prática, isso não aconteceu, continuaram trazendo escravos. Na verdade, valorizou o preço do escravo, porque agora era um transporte ilegal, 1871, Lei do Ventre Livre, que vai ser algo que chega a ser irônico. O filho do escravo e da escrava era livre, mas tinha até algumas charges da época que, tipo, o bebê ia nascer e ia sair engatinhando para a liberdade. Na verdade, ele tinha direito à liberdade, mas ele continuava escravo. 1885, lei de sexigenário, todo escravo com mais de 60 anos, ele era livre. Entretanto, o escravo ele vivia em média dos 30 aos 40 por causa do trabalho, que ele tinha. Até 1888, quando é ratificado a abolição da escravatura. Por que eu falo isso? Porque quando a princesa Isabel ela assina finalmente a libertação dos escravos, muitas fazendas já tinham liberado os escravos, havia uma grande ação, desde abolicionistas até lutas dos próprios escravos, fugas para quilombos, organização desses escravos no intuito dessa liberdade, e aí eles conseguem conquistar em 1888. O que acontece então? Todos esses negros são colocados, em liberdade. Entretanto, não existe uma política no intuito de preparar essas pessoas para uma nova vida. Em que sentido? Ou no sentido de uma indenização, ou dessas pessoas terem terras, ou de ter a possibilidade de uma educação, já que boa parte da educação ela era paga e essas pessoas não tiveram nem indenização, nem qualquer dinheiro. Então, todas as pessoas são colocadas em sociedade, porém, sem nenhuma ferramenta que possibilitasse elas a viver em sociedade. E aí, a partir daí, vai ter leis contra vagabundagem. O que era a lei da vagabundagem? Qualquer pessoa que não tivesse trabalho e vivesse na rua era um vagabundo, poderia ser preso. Só que esse negro que foi, que saiu da fazenda,
ele não tinha onde trabalhar. Então, ele vivia realmente à margem dessa sociedade que o via como inferior, como incapaz e que deixou esse homem e essa mulher à própria sorte. Já vou te perguntar sobre isso. Sim. E você tem alguma experiência para compartilhar com a gente em relação a isso? Nossa, eu tenho inúmeras experiências. Aproveitando, né, disso que eu estava falando, dessa questão histórica, durante o decorrer dos séculos, muitos cientistas, intelectuais, criou-se conceitos em relação a negro. Tipo, o negro ele é vagabundo, o negro não estuda porque ele não gosta de estudar, não tem negro na faculdade porque ele não gosta de estudar. Teve um cientista que falou que o cérebro do negro era menor, então ele tinha dificuldade de aprender. Isso tudo, no decorrer dos anos, essas teorias, elas foram caindo. Pesquisadores sérios começaram a refutar, né, essas afirmações e a defender que não havia no negro nenhuma incapacidade intelectual, que ele era capaz de aprender e capaz de crescer e desenvolver como qualquer outra pessoa. Qual que é o grande problema disso? Tudo que a gente está falando para a nossa realidade, você perguntou das minhas experiências. É que nós, como povo brasileiro, nós aprendemos ou repetimos esta mentalidade que ela é tão antiga, no sentido de que o negro ele é inferior, ou o negro ele é incapaz, ou o negro é burro, e aí nós consciente ou inconscientemente repetimos esses padrões. Uma coisa interessante da gente pensar. Você acha que toda pessoa... Perguntinha do Enem, Kreisler. Você acha que toda pessoa é preconceituosa? Sim. Quer consciente, quer inconscientemente. Eu tenho uma amiga, e isso era muito engraçado. Ela é muito amiga minha, e um dia eu falei assim pra ela: você é preconceituosa, você sabe? E ela: eu não sou. E ela era e não sabia. Porque às vezes ela falava assim: nossa, eu vi uma moça tão bonita, sabe? Ela era negra, mas ela era bonita. Aí eu falava pra ela: olha, essa frase, ela é preconceituosa. Porque no momento que eu uso o mas, né, que estabelece oposição, eu tô querendo dizer o seguinte: olha, apesar de... ela é bonita. Apesar dela ser negra, ela é bonita. Então a gente repete atitudes preconceituosas o tempo todo. Quando eu tô andando na rua, eu vejo um homem negro que eu não conheço, e aí eu penso, eu vou atravessar, ou eu vou esconder minha bolsa. É uma coisa que ela é inconsciente, ela é irracional, mas ela só tá repetindo inúmeras ações que nós aprendemos com os pais, com os avós, com a sociedade, e que a gente repete ela no nosso dia a dia, né? Então, assim, quando eu estava pesquisando nessa semana, até para esse bate-papo nosso, mais de 50% da população brasileira, segundo o IBGE, se declara negra ou parda. Então a gente está dizendo que mais da metade da população do Brasil se autodeclara negro ou pardo. E faz um sentido. Mais de 40% daqueles negros lá do início da história que eu contei, dos negros africanos, 43% dos negros que saíram da África foram trazidos para o Brasil. E curiosidade, eu não sei se você sabe, o Brasil é o segundo país com mais negros do que o próprio continente africano. Então é estranho, né? A gente está falando assim, olha, tem muitas pessoas negras, tem muitas pessoas pardas, e ainda assim o país ele é preconceituoso. É porque é uma coisa que está desde o início da nossa história. Quando a gente fala de independência do Brasil, fala de Brasil e Império, quando nós falamos da história do nosso país, a escravidão está exatamente no meio e o preconceito está exatamente ali nesse centro, crescendo junto.
Então é normal que tenhamos frutos hoje. Não é normal que a gente venha, como se diz, se acomode com essa realidade ou reproduza, né, essas não verdades, né? Reproduzir ou em comportamento ou em atitude. Você falou de experiências que eu tive, né? Eu tive algumas, vou falar uma que eu acho muito engraçada na minha adolescência e que hoje eu olho e penso assim, meu Deus. Eu lembro que eu devia ter uns 18 anos por aí e eu decidi usar meu cabelo anelado. E eu tava super empolgada com meu cabelo cheio de cachinho, todo anelado assim, sabe, alto. E aí eu fui na casa de uma senhora próxima à minha casa. E quando eu cheguei lá, ela olhou pra mim e falou assim, Kátia. Aí eu falei, oi, toda, né? Toda linda. Toda linda. Aí ela, você não penteou o cabelo hoje? Aí eu falei, penteei. Aí ela falou assim, e ela falou com carinho, ela não tava querendo me agredir. E aí ela falou assim pra mim, mas você podia passar, né, uma pasta, um pente, uma coisa pra alisar esse cabelo seu, você ia ficar tão bonitinha. E aí, assim, eu fui embora toda jururu, tipo... Quebrou seu tipo, olho? Acabou, eu pensei assim, poxa, mas eu tava tão linda com os meus caixinhos, e eu sei que ela não fez isso de uma forma ruim, né? Não fez com sentido de me agredir, mas ela apenas reproduziu algo que nossa sociedade declara que é o quê? Para você estar bonito, o seu cabelo tem que ser liso. Contar pra você uma coisa que me chamou a atenção. A primeira vez que eu estive na África. A primeira coisa que me chamou a atenção era o modo que as mulheres usavam o cabelo. Quase ninguém tinha o cabelo liso. E elas tinham um cabelo assim volumoso. E aí eu olhava e pensava assim, gente, aquilo ali podia, né? Sei lá, passar um negócio. E elas, tipo assim, orgulhosa daquele cabelo, sabe? Segura de si, feliz, se sentindo lindas, tudo isso. E eu comecei a olhar, observar e pensar assim, gente, elas são felizes com aquilo que elas têm. E não tem ninguém dizendo pra elas, olha, não é bonito. O problema da falta de representatividade, de ter uma negra bonita na televisão, de ter uma negra bonita no livro, de ter um negro bonito na passarela, é que essa criança, ela olha pra si e ela não tem um modelo de sucesso que ela possa pensar assim, poxa, ele é bonito, então eu também sou. Isso é muito complicado. Eu também tenho uma história para compartilhar. A minha avó, ela sempre foi muito de contar histórias para nós, netos. E aí, ela sempre me contou uma mesma história, repetidas vezes. Sua avó é negra? Ela é negra, é uma mulher negra. E aí, ela sempre contou a mesma história. Porém, esses dias pra trás, ela recontou essa história pra mim. E pela primeira vez, eu vi aquela história com um olhar mais realista, mais consciente. E a história dela é a seguinte, ela sempre me contou que ela se arrepende de um dia ter tido a oportunidade de cantar em um programa de televisão, mas quando ela foi cantar nesse programa, ela ficou com muita vergonha e não quis cantar. E aí eu sempre escutei, eu tipo, não, e ela sempre reclama que ela era pra ela estar famosa, era pra ela estar cheia de dinheiro, e não ficou por causa da timidez. Só que aí ela foi me contar essa história de forma mais detalhada, e ela me disse que uma amiga da família escutou ela cantando entre o grupo de amigos, e aí levou ela para esse programa, comprou um vestido novo para ela, uma bolsa, ela estava se sentindo toda linda. E ela disse que quando chegou lá, ela viu as outras meninas, se sentiu feia e não quis cantar. E eu perguntei para ela por que ela se sentiu feia e ela falou, porque todas as meninas eram brancas e eu era a única negra. Eu falei, mas por que você se sentiu feia por isso? E ela falou que quando ela era mais nova, a mãe dela era branca, e aí as primas dela eram brancas. E aí quando ela chegava no grupo de amigas pra brincar, ou se fosse o que fosse, sendo uma criança, as meninas diziam, lá vem a preta, a gente não quer brincar com ela. E afastavam ela. Então, tipo assim, quando eu escutei isso, agora já assim, adulta, quando eu escutei ela falar isso, aquilo me doeu de uma forma tão grande, porque eu parei pra pensar e era uma criança, sabe? Uma criança escutando isso e uma criança se sentindo feia por causa da cor da sua pele. Uma criança que, de certa forma, ela deixou de fazer algo que era agradável para ela
porque alguém um dia disse pra ela que era feio ser negra. E ela entendeu o que era, porque Exatamente. ela era criança, ela cresceu compreendendo que ser negro era algo feio. E aí, já adulta, né, quando ela poderia ter cantado, ela falou, não, eu sou feia. Exatamente. Olha, isso é muito sério. Quando eu tinha 10, 11 anos, eu parei de estudar por isso. E às vezes as pessoas falam assim, né? Fala sobre bullying, mimimi, e não sabem bem do que tá falando. Eu já ouvi as pessoas falando assim, eu também já tive apelido. Mas é uma outra coisa. Quando eu cheguei na 5ª série, que eu mudei de escola, eu fui para uma escola onde a sala não me aceitava, eu era a única negra. E aí, todos os dias que eu chegava na sala, eles faziam algum tipo de coisa para me ferir. Então, tinha um dia que eu chegava, a minha carteira estava cheia de carvão. Tinha outro dia que eu chegava, faziam, espantalhos com meu nome no quadro. Outro dia eu chegava, tinha um ovo podre debaixo da carteira. Então, assim, você ser... E sempre escreviam negra, fedida, horrorosa. Seu cabelo é de... também tinha um bombril que eles punham. Seu cabelo é de bombril. Então, assim, uma vez ou outra você ouve isso. Mas todos os dias você ouve isso. Alguém fala, olha, trabalha em grupo, né? Ela não vai sentar com a gente porque ela é negra. Não, ela não vai porque ela fede. Não, ela é fedorenta. Não, ela não vai jogar bola com a gente no recreio porque a gente não... Vai gerando, primeiro, é uma criança, o que você falou. Segundo, vai destruindo a autoestima. E isso pode levar uma pessoa a suicídio, pode levar ela a não acreditar mais em si. Eu cheguei num primeiro momento que eu chorava, depois num segundo momento que eu agredia, então eu pegava os embates neles todos. Só que não adiantava, todo dia eu tinha que bater em alguém. Até que chegou um momento que eu falei, eu não vou mais para a escola. E eu perdi 2 anos por causa disso. Até quando o tempo passou, eu já estava um pouco mais velha, e aí eu não voltei para essa escola, eu fui para uma outra escola com uma outra realidade. Mas a questão do racismo e do preconceito, desde mortes, que é o que a gente tem visto, né? Essa semana, um idoso aqui em Belo Horizonte matou o vizinho dele porque ele não gostava de negro. Foi esse ano passado que isso aconteceu. Então, desde mortes a posturas agressivas, até suicídios, destruição, porque a gente sabe que o diabo, ele é oportunista. Ele se aproveita de determinadas situações para roubar a alegria, roubar a esperança, roubar mesmo o desejo dessa pessoa, ou até mesmo a possibilidade dela acreditar nela mesma, de que ela é capaz, né? Esse tipo de ferida acaba tocando você em amplas áreas da sua vida. E se a gente parar pra pensar, muitas vezes as pessoas realmente falam como se fosse um mimimi. Quando a gente traz, tipo assim, a gente tem que parar com determinadas frases, que muitas vezes a gente fala, é brincadeirinha, mas quando você coloca isso, as pessoas falam, não, mas tal pessoa é chata. Pode falar nada que é preconceito, pode falar nada que é racista. Mas o impacto disso nas pessoas que sofrem esse racismo, nas pessoas que sofrem esse preconceito, é assim, gigantesco. Na subjetividade dessas pessoas, como a Kiki disse, na autoestima, é algo que é um processo que, ao longo do tempo, vai destruindo aquela pessoa por dentro. Pensa, sua avó, olha, você falou que sua avó repete sempre tudo isso. Ela era criança e hoje ela já é idosa, e isso é como se fosse uma marca na alma dela. Eu vejo, Kreisler, que é empatia, por exemplo. Eu não tenho como falar do lugar do deficiente físico. Eu nunca fui uma deficiente físico. Eu não tenho como dizer as dificuldades que essa pessoa tem e os preconceitos e dificuldades que ela tem no lugar que ela está. Mas eu preciso ter empatia no sentido de abraçar, de acolher e não dificultar essa caminhada dela, que já é tão difícil. Uma pessoa que não é negra, ela nunca vai ter ideia do que é estar na posição de um negro. É lógico que eu não acordo de manhã e penso assim, bom dia, Kátia, eu sou negra. É lógico que isso não acontece, né? Por quê? Porque eu não me vejo nem melhor, nem pior que ninguém. Mas no momento que eu vou tentar uma vaga de emprego e eu sou desqualificada pela minha cor,
ou no momento que eu entro numa loja e eu não sou atendida porque alguém entende que se eu sou negra eu não tenho condições de comprar, ou eu sou mesmo repreendida por causa da minha cor, então eu começo a entender que é algo importante, que eu preciso me proteger de algum modo, né? Ultimamente a gente tem visto mais os filmes retratando pais conscientizando seus filhos que são negros em questão do mundo lá de fora. E eu vendo uma cena esses dias, eu fiquei muito triste. Eu pensei que é uma realidade pais terem que chegar para os seus filhos de 5 anos de idade e falar: filho, você tem que tomar cuidado, porque lá fora as pessoas nem todos vão te enxergar com o amor que nós aqui dentro te enxergamos. E por mais que uma criança seja cercada de amor dentro de casa, querendo ou não, uma hora ou outra ela tem que enfrentar um mundo lá fora, e esse mundo ele é agressivo quando tem o preconceito, quando tem o racismo. Na verdade, todo o tempo a gente tem preconceito e racismo, né? Eu tenho um aluno, ele é branco. A mãe dele me contou isso tem poucos dias. Só que ele foi pra praia e ele voltou mais escuro. E ela contou que eles foram num supermercado mais chique desses aí, e ele tava de bermuda, de chinelo, camiseta, como ele sempre anda. E a mãe dele falou assim: ó, fica aqui com minhas coisas, que eu vou ali e já volto. E quando ela voltou, o segurança falou assim pra ela: olha, eu vi quando você chegou com aquele menino. Se eu não tivesse visto, a gente iria levá-lo para poder saber por que ele estava aqui. Ela falou assim: mas por quê? E aí o segurança falou: por causa da cor dele. Isso é importante porque, assim, ela é branca, ela nunca viveu isso, né? Ela é mais clara, inclusive, do que o filho dela. É interessante pensar que, assim, que a questão do racismo e do preconceito, ela permeia a nossa realidade. Quer você seja negro ou não. Hoje tem até outros termos, né? Fala do preto, porque tem, tipo assim, tem a pessoa mais clara, mais escura, o tom da pele bem mais escuro ou bem mais claro, que vai viver todas essas situações porque a gente vive num mundo preconceituoso. Tem uma frase que dizem que é do Will Smith, eu não sei se que falou o seguinte: não é que o preconceito ficou pior, é que agora ele está sendo filmado. Né? E exatamente, não é que tá pior sempre foi, bom nunca foi. Exatamente. Só que ele agora está sendo filmado. E quando a gente pensa, né, em políticas, leis, né, não sei se você sabe, mas, por exemplo, é lei que toda propaganda que tenha mais, não sei se 3 ou 4 pessoas, tem que ter um negro. Então, quando você vê, né, propaganda, mesmo que eles coloquem lá no fundão, aparece lá no fundo, é obrigada a ter. Fala assim: nossa, mas pra que isso? Pra tentar equilibrar um pouco essas disparidades. É lógico que, assim, é tudo muito pouco, e a verdade é que pra gente conseguir chegar no mundo ideal, pelo menos o Brasil, nossa, a gente está muito longe. Muito longe, sabe? Assim, hoje é proibido. Antigamente colocava-se assim, vocês não são dessa época, não, acho que nem eu, colocava assim no jornal: precisa-se de, sei lá, professor que tenha boa aparência, pele clara. Aí hoje é proibido, hoje não pode mais colocar. Porém, muitas empresas, quando entram em contato com a RH, deixa claro: olha, nós não queremos pessoas negras e nós não queremos pessoas gordas. E aí elas têm esse direcionamento para escolher alguém, o que é muito injusto. Ou em algum caso também, que não seja mulher. É injusto porque, assim, dentro de uma área, né, você trabalhando dentro de uma empresa, o que deveria importar deveria ser suas qualificações e o seu conhecimento. E não o seu gênero, a cor da sua pele, né? Só que a gente vive num mundo que é extremamente preconceituoso. Aí abrange mulher, negro, gordo. Eu tive 3 alunos indígenas. E eu descobri que eu tinha posturas erradas. Eu estava dando aula de português e falei: gente, não fala igual índio. Aí meu aluno falou: eu não falo desse jeito. Eu falei: verdade, você não fala desse jeito. E é verdade, ele era filho de um cacique, era meu aluno, e ele estava estudando, e ele falou: olha,
as pessoas colocam rótulos em nós que não é minha realidade. Então a gente faz isso o tempo todo, né? A gente coloca vários rótulos em várias pessoas, criamos acepção e distanciamentos a partir daquilo que a gente acha que é certo ou a partir daquilo que nós aprendemos que muitas vezes é errado. E nós não revisitamos essa informação para ver se isso é realmente desse jeito ou se nossa concepção ela está equivocada. Só está repassando, né? Sim. E a gente vê aí, que nem você explicou, a questão da escravatura. Foi um processo longo e amplo. A questão do preconceito também, a gente já pode ter certeza de que é uma luta constante. Sim. É uma luta diária, porque se a gente vê aí essas leis que são estabelecidas, são todas... Tem sempre alguém tentando burlar, né? Impedir que as pessoas tenham acesso. Burlar essas leis. A gente liberta os escravos, mas não dá abrigo para eles, mas não dá empregos. E ainda depois diz que eles são vagabundos porque não tem emprego. Sim, sim. Então, o tempo inteiro, realmente tem que ter uma luta por isso, por essa igualdade, por essa equidade, porque é um processo amplo, é um processo árduo. Sim, sim. É um processo que perpassa pela educação. Conversando com pessoas de 70 anos, 80 anos, elas vão dizer para você, olha, eu queria ter estudado, mas só era de graça até a 4ª série. A partir da 5ª tinha que pagar e eu não tinha dinheiro. É fácil quando eu pego um grupo que não teve uma herança, aí a gente pode até falar de herança cultural, tem o Pierre Bourdieu, ele vai falar sobre isso, herança cultural, que é o linguajar, que é os livros, que é uma educação que seus pais te dão. Então, quando você nasce numa casa onde seus pais são professores, ou você nasce numa casa onde seus pais são intelectuais, você já cresce com uma herança cultural de aprendizado que te possibilita com mais facilidade se inserir no mundo, né, tecnológico, tudo. Esses filhos de escravos, eles não tiveram essa oportunidade, em nenhum sentido, de inserção, ou da possibilidade mesmo de crescimento, ou da possibilidade de uma boa escola, de uma boa educação. Para quê? Para assumir, para ter a oportunidade de assumir espaços. Foi roubado as oportunidades, né? É lógico que, assim, que hoje em dia, se a gente pensar, né, século XX, final do século XX, século XXI, a gente vai pensar de ONGs, de projetos, de inúmeros grupos tentando levar para as periferias curso de alfabetização, cursinho pré-vestibular de graça, criar meios para que esse grupo consiga ocupar espaços que até então a eles foi impedido. Verdade. E hoje a gente queria trazer para vocês aqui qual que é o nosso papel enquanto igreja em relação a isso, em relação a essas pessoas que sofrem com esse racismo, que são tão afetadas por isso. Nós sabemos que nós somos o corpo de Cristo e que a igreja é como se fosse um hospital e que a gente está aqui exatamente para abraçar essas pessoas. Então isso faz parte do nosso dever também. E a gente queria ler um versículo com vocês aqui. A gente vai ler agora lá em Gênesis 1:27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. Aqui nesse versículo a gente vê que Deus fala que criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Ele não diz que criou a mulher branca ou o homem branco à sua imagem e semelhança. Ou o homem negro e a mulher negra, exatamente. Né? Ele não coloca aqui uma característica e foi esse aqui que eu fiz e esse aqui que é para mim. Não, Deus fez a criação assim, a sua imagem e semelhança, a humanidade. Ele não coloca uma característica específica e nós devemos trazer isso para nós, entender que toda a criação, Deus fez assim, com todo amor, Ele colocou as mãos naquilo que Ele estava fazendo. E quem somos nós para chegar e falar que essa característica da criação é feia, ou essa característica da criação não é merecedora de, ou é inferior, de dignidade, né? Ou é inferior, ou é superior. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós somos filhos amados, todos nós recebemos o amor do Pai.
E a Bíblia vai dizer, né, que todos pecaram. Quando a Bíblia vai falar de todos pecaram, também não vai falar nem do branco, nem do preto, nem do verde, nem do cor-de-rosa. Vai falar de todos, pensando no campo da humanidade. Tem um outro texto que eu também gosto, que vai falar o seguinte, sobre, em João, 1 João 3:1, quando ele fala filhinhos amados. Ele fala filhinhos, ele está falando de todos os filhos, ele não está falando de um filho específico, de um traço genético específico. Falando em traço genético, me lembrou uma coisa, aquelas imagens antigas, né, de Jesus, louro, do olho azul, cabelo liso, né? Bem Brad Pitt. Bem Brad Pitt, realmente era um gato, que durante muito tempo, toda casa que você chegava tinha aquela foto, né? Ou os filmes. Hoje isso já caiu por terra. A maioria dos filmes não retrata Jesus desse modo. Por quê? Porque analisando o espaço geográfico onde Jesus nasceu, o Oriente, as características das pessoas não era essa. Eram pessoas mais morenas ou pardas, cabelo um pouco mais crespo, olhos castanhos. Então, as imagens que tentam representar Jesus naquele período se assemelha mais a isso. Aí você pergunta, mas por que era louro e por que ficou moreno? Porque era uma imagem europeia. Né? Os europeus fizeram os filmes, esses primeiros filmes estão aí na cabeça deles. Se tudo de bom vem da Europa, então Jesus era europeu. Né? Louro dos olhos claros. Só que, né, século XXI, a possibilidade da comunicação. Hoje a gente tem uma vantagem que ninguém em nenhum século antes teve. Quem tinha a possibilidade da fala era quem tinha câmera. E quem tinha era um grupo pequeno, né, que era detentor do dinheiro, da televisão, do espaço e da voz. Hoje qualquer um pode ter voz. É verdade. E aí as coisas são questionadas, são trazidas, são pensadas. Em Mateus 28:18, o Senhor também falou, né, ide por todo mundo, faça discípulos de todas as nações. Né? Então, novamente, o Senhor deixando claro o seguinte, olha, não tem uma nação que é superior, né? Rendei graças ao Senhor, todos os povos e raças, de todas as tribos e nações. Eu amo esses textos, né? Quando fala tribos, nações. Ele mostra que é geral. Porque é geral, porque quando fala assim, nações, alguém pode falar assim, ó, você é da tribo tal, você não pode, hein? Porque nem toda tribo tem nação. Ele fala, não. De todas as tribos, povos, raças, nações, ele abrange todo mundo. Não há ninguém. Essa ideia de que somos, de que alguém é melhor do que o outro, essa ideia ela se finda na morte. Porque quando as pessoas morrem e o tempo passa, só sobra osso. E o osso de todo mundo é igual. Não tem um osso que é mais clarinho, outro osso que é mais escurinho. Não, todos os ossos são iguais, né? Deus criou uma humanidade diversa. Os povos, quando você pega, né, os povos amarelos, os povos negros, os povos pardos, os povos brancos. Variedade. É uma variedade, né? Cada povo é lindo do seu modo de ser, nas suas características. Quer olho puxado, quer olho grande, quer olho pequeno, boca. Deus foi muito criativo, né? Ao criar toda a humanidade. E é uma grande bobagem do homem de tentar afirmar de que um povo é melhor do que outro povo, seja por que motivo for. Nós somos diferentes, melhores não. Verdade. E uma das coisas que a gente pode trazer para dentro da nossa igreja, tentando melhorar a situação, é, por exemplo, a representatividade. Eu sou do Ministério Infantil aqui também na igreja, e uma coisa que a gente pode parar para reparar às vezes é os livros. Que livros estão sendo lidos dentro da salinha? Que tipo de vídeos estão sendo passados? Para que essas crianças possam realmente, aquilo que a gente já falou um pouquinho antes, olhar e falar assim, olha ali aquela pessoa, que linda, parece comigo. E ter aquela segurança, porque durante muito tempo a gente meio que deixou isso de lado e só
comprava os livros que fossem sem melhores. Sem pensar sobre o assunto, sem pensar sobre o assunto, sem reparar se realmente tinha essa questão da representatividade. E hoje, graças a Deus, nós somos ainda mais conscientes disso, sempre tentando trazer isso para dentro da nossa igreja e fazer com que essas crianças cresçam com orgulho, cresçam seguras de si, porque é isso que Jesus quer para nós. Ele quer que a gente tenha essa autoestima, assim, um povo seguro de curado, si, um povo né? que se ame, um povo que é curado. A Bíblia fala pra gente amar o próximo como a nós mesmos, então nós temos que aprender a nos amar também, a dar importância pra nós também, pra quem nós somos, lindos do jeito que nós somos, com as nossas próprias características. Pensando na igreja, né, nós temos fantoches negros, né? Nós temos literatura, onde a gente tem um papel, né, do negro, a imagem, ou a figurinha, não num papel inferior, mas numa postura de honra, de liderança também. Uma coisa interessante que aqui na igreja a gente faz, quando a gente vai falar de pecado, lembra do livro, né, Sem Palavras? Não é o preto que é o pecado, é o roxo, né? Por quê? Porque já houve situações de crianças falar, mas eu sou o pecado? Porque eu sou... Então, assim, parece coisas pequenas. Aqui em Novo Alvorecer a gente tem essa preocupação, as nossas mídias, as imagens que a gente coloca, né? Rede Loves, tem um casal de negros, né? A Rede Stroner, dos homens, tem várias representatividades, tem homens novos, homens mais velhos, homens claros, homens pardos, homens negros, na imagem da chamada. Por quê? Para entender que a nossa igreja é uma família, e é uma família colorida. Exatamente. Uma família colorida, né? Nós temos uma igreja de pessoas de diferentes cores, de diferentes raças, há uma unidade na diversidade, mas nós não somos iguais, né? Mas nós estamos unidos, nós estamos focados no mesmo objetivo, que é crescer, aprender mais de Deus e glorificar o nome dele. Amém. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, eu espero que isso tenha sido de muito valor para vocês, esclarecedor mesmo, para aqueles que já sofreram disso, saibam que nós estamos de braços abertos para escutar vocês, para realmente abraçar, ser abrigo para vocês, e eu espero que muitas pessoas também tenham realmente sido esclarecidas, muitas coisas tenham sido esclarecidas, que as pessoas tenham se conscientizado mais a partir disso aqui. Não se esqueça de dar o seu like, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no nosso canal, e qualquer dúvida temos nossas redes sociais, você pode seguir e entrar em contato conosco. Muito obrigada.